Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e recentemente eu trouxe para vocês a avaliação do Unique Melody Mesh MK2. Naquele vídeo eu falei sobre como o mercado de in-ears customizados meio que foi popularizado pela JH Audio e depois dela surgiram outras marcas, como por exemplo a própria Unique Melody. Mas, claro, ela não foi a única. Uma outra que começou um pouco depois se chamava 1964 Ears. Eu lembro que eu já li a ideia por trás do nome na época, né, que era bem diferente, mas eu não lembro o que era e infelizmente eu não consegui achar para falar isso para vocês aqui. Então não sei o que quer dizer. De qualquer maneira, a marca foi fundada numa situação mais ou menos parecida com a do Jerry Harvey quando ele fundou a Ultimate Ears. Foi por necessidade. O fundador chamava Vitaly Belonoshko. Ele era um engenheiro de som que trabalhava com várias bandas, assim como o Jerry Harvey na época lá da Ultimate Ears. Só que ele não encontrava no mercado in-ears customizados mais acessíveis. É um tipo de fone muito caro, né? E foi aí que ele resolveu fundar a 1964 Ears. A ideia era justamente trazer fones desse tipo, só que mais baratos, mais acessíveis, né? Provavelmente para bandas que estavam começando. Pra vocês terem uma ideia, cara, o fone com um único falante deles na época custava coisa de $200 e o topo de linha, que tinha 4 BAs por lado, era $550. Não é pouco dinheiro, claro, mas para in-ears personalizados feitos sob medida, isso é muito pouco. Só que com o tempo, eles cada vez mais foram saindo dessa pegada focada em preço e foram melhorando os produtos, né? Fazendo fones mais ousados, vamos dizer assim. Inclusive, eles mudaram o nome da marca, né? Que passou a se chamar 64 Audio, que convenhamos é muito melhor do que 1964 Ears. E aí parece que eles começaram a trazer algumas coisas diferentes que eu nunca tinha visto. Uma que eu me lembro foi quando eles se juntaram com uma empresa que se chamava, se eu não me engano, Adel, ou o módulo era Adel, que tinha uma tecnologia, né? Que é essa Adel, que reduzia a pressão exercida pelo som de in-ears no tímpano. Eu não entendo disso, tá? Não sou fonoaudiólogo, tá? Então não vou entrar muito nisso, mas o que eles afirmavam era que quando você sela o canal auditivo com in-ear, a pressão exercida em cima do tímpano é muito maior do que o normal, o que no final das contas é prejudicial para a audição. Esse módulo da Adel meio que funcionava como se fosse um segundo tímpano que aliviava essa pressão e fazia, em tese, com que ouvir in-ears fosse uma coisa mais saudável. Eu sempre achei isso bastante interessante, mas nunca tinha tido oportunidade de testar nada com essa tecnologia. Depois eu acho que eles acabaram brigando com essa empresa, e aí eles se separaram e desenvolveram a própria tecnologia com esse mesmo objetivo, tá? Que no caso da 64 Audio se chama Apex. E a minha impressão, cara, foi que a partir daí a 64 Audio sempre se posicionou como uma marca mais focada em inovação. É aquilo, eu não gosto de focar muito nisso porque o que importa é o resultado, tá? E não é incomum no mercado que as marcas venham com nomes mirabolantes, né? Para coisas que são menores de certa forma, né? Marketing existe, vide a história da Cazé agora. Mas, óbvio, existem coisas que são, de fato, realmente inovadoras. O ponto é que a 64 Audio tem esse Apex, tem o TIA, que são câmaras no próprio corpo dos fones para direcionar a saída dos falantes, né, ao invés do uso de tubos, que podem trazer algumas ressonâncias indesejadas. Eles têm o lead também, que é uma correção da curva de impedância, que em fones multidriver pode variar bastante conforme a frequência, principalmente, o que faz com que a interação com diferentes amplificadores possa trazer alterações na resposta em frequência do fone. E por último também eles têm o Wave Sync, que é como se fosse o Freak Phase da JH Audio, que corrige diferenças de tempo, tá, entre as saídas dos falantes, mas não faz isso por meio de tubos, tá, como a JH Audio, e sim pelo próprio crossover. Enfim, no final das contas é isso, é uma marca cheia dessas coisas. E assim, ao mesmo tempo que obviamente é muito difícil identificar na prática, tá, os efeitos dessas tecnologias, né, se é que elas trazem efeitos audíveis, isso tudo não deixa de ser bastante interessante, né, para quem é nerd que nem eu. O modelo que eu tenho aqui para avaliação é o universal de entrada deles, tá, o mais barato, que é o Duo, que é esse cara aqui. Ele não é barato, tá? Ele custa $1.199, mas ao mesmo tempo em que a configuração é relativamente simples, tá? Ele tem um dinâmico e uma armadura balanceada por lado, ele traz todas essas tecnologias. E ele tem uma característica muito inusitada que faz com que ele seja diferente de praticamente todos os in-ears que eu já vi até hoje. Esse é um in-ear aberto, o que me leva para os aspectos físicos. Porque, cara, você pode ver isso por meio dessa grade externa. Olha só, tá vendo aqui? É abertão mesmo, cara. Se você olhar com atenção, você consegue ver, tipo, meio que
por dentro, alguns componentes, sabe? A questão aqui é que a tecnologia da Dell, né, e a Apex normalmente dependem de um módulo substituível, tipo um pininho que fica no fone, que você coloca no fone. Vários outros fones deles são assim. Aqui não, o Apex está no próprio corpo do fone e ele é aberto no faceplate, né? Ele tem essa grade. É muito diferente, tá? E mais pra frente eu vou falar sobre as consequências desse design aqui. De resto, a construção é legal, tá? O acabamento é um bom acabamento, ele tem o corpo todo de metal, sabe? É sofisticado, com esse desenho meio que mais industrial. É super bonitinho, sabe? O cabo é ótimo, é um cabo bem robusto, tá? Mais grosso, inspira bastante confiança, tá? É um cabo bem legal também. Vem com uma boa seleção de ponteiras que vem nessa teiazinha aqui, né? E tem ponteiras de silicone com bocais diferentes, tem ponteiras de espuma também. E ele tem uma case bem legalzinha, cara, que é essa daqui, com o logo da marca. É revestida em couro, mas é uma case rígida. Cara, bem legal também. Assim, pelos $1.200, não é nada de especial, tá? Tem muito fone mais barato, com uma construção e um pacote similares ou até melhores. Mas eu não acho que seja necessariamente porque o 64 áudio é simples pelo preço. Não, só porque ele provavelmente assim não tem motivo para ter uma construção mais luxuosa do que isso aqui, tá? Então eu acho ok. Em termos de conforto e isolamento, eu acho ele muito bom, tá? Ele encaixa muito bem em mim. E o isolamento, cara, ele não é tão ruim quanto eu pensei que ia ser por conta do design aberto, tá? Tendo em vista esse design, cara, como eu falei, o isolamento é bom, tá? Não chega a ser, claro, do nível de isolamento de um in-ear que isola muito bem, tipo o Yuma Midnight que eu acabei de avaliar, muito menos de um negócio como um Etimotic. Mas, cara, não acho que chega a ser escancarado, sabe? E ele, cara, consegue isolar razoavelmente bem você de ruídos externos, assim, tipo, dá pra você usar na rua com alguma tranquilidade sem que ruídos externos incomodem tanto, tá? Lembra um pouco o Audio Inverso e o Diaboli, tipo, nível de um drop cato de isolamento, uma coisa assim, tá? Um encaixe mais raso. Mas, vamos agora pro que interessa, que é o som. E aí, é o seguinte, esse fone é muito diferente e extremamente interessante. Eu já adianto que não é um fone para quem quer neutralidade e naturalidade, tá? Ele tem uma personalidade mais forte, mas ele sabe ser realmente envolvente e encantador. A questão é que o Duo tem uma sonoridade muito grande, muito expansiva e intensa, mas sem ser cansativa. Mas, vamos lá, vamos por partes. Como sempre, graves antes de tudo. Bom, são fortes, tá? Não tem outra forma de colocar, são graves fortes mesmo. Eu não acho que atrapalham, mas é um boost bastante considerável. Em termos de quantidade, eles não são necessariamente mais fortes do que os de um Moondrop Variations, de um Unique Melody Mesh de MK2, mas a questão é que aqui o boost está mais localizado nos médio graves, então parecem, no final das contas, porque você percebe, são graves meio que mais fortes, tá? Normalmente essa é uma característica que eu não curto tanto, porque deixa a apresentação mais pesada, mais cheiona, sabe? E por um lado, de fato, eu sinto sim isso aqui, ele realmente tem muito peso nos graves, tanto o Unique Melody quanto o Moondrop, por exemplo, são fones, no final das contas, muito mais secos. Mas, por outro lado, em nenhum momento eu cheguei a sentir que existe interferência significativa no restante do espectro, tá? Eu não acho que esses graves fazem com que ele se torne um fone escuro, um fone indefinido, nem nada do tipo. Inclusive porque em termos de qualidade, cara, os graves são surpreendentemente bons para algo que tem esse tipo de boost, tá? Nesse nível e mais do que isso, com essa localização no espectro. Então assim, por mais que no papel sejam graves que possam preocupar, vamos dizer assim, na prática, eu não senti nenhum problema para o meu gosto. Eles são graves mais redondos, tá? Com mais peso, né, do que impacto, mas tanto peso quanto impacto ainda são muito bons, tá? Eles são surpreendentemente assertivos e trazem uma ótima textura e definição, tá? São graves que são realmente muito bons em termos técnicos. Apesar da força, você consegue escutar e definir muito bem tudo o que está acontecendo nessa região. Você vai ter o grau de definição do áudio de Insomnium ST nos graves? Não, também não. Mas ele não decepciona e eu acho que, de novo, para o tipo de assinatura que ele traz, é um desempenho bastante surpreendente nas baixas frequências. No final das contas, ao mesmo tempo em que, obviamente, eu não acho que esse seja um fone neutro, eu achei que ele se dá bem com praticamente qualquer coisa, tá? Os graves são fortes, mas em momento nenhum chegou a me incomodar, tá? Em momento nenhum eu pensei assim, putz, isso aqui não dá pra ouvir, é grave demais. Eu sei que tem gente que vai
se incomodar, tá? O René da Audio Dream vai detestar esse fone aqui. Mas eu não fui uma dessas pessoas. Pelo contrário, tá? Eu gostei do que ele traz. Médios são bem interessantes, tá? Eu sinto uma pegada mais afiada aqui, se isso fizer sentido. Mas eu gosto muito do resultado, tá? Até porque eu acho que essa pegada traz um destaque interessante para os médios diante dessa cama, tá? Que esses graves e médio graves mais fortes criam. Tonalmente. São médios que eu considero bastante bem resolvidos, mas eles estão mais para presença e para o destaque, tá? Uma coisa mais definida e frontal do que pro corpo, assim, para a massa das vozes, sabe? Mas, de novo, eu acho que isso tá em linha com a proposta desse fone, porque eu acho que aqui, se você tivesse médios mais cheios, provavelmente rolaria uma interferência com os médios graves, o que, dessa forma, né, com esse tuning aqui, definitivamente não acontece, tá? Isso não é um problema. Eu não chego a considerar os médios destacados no espectro, mas eu também não acho que eles sejam recuados. Eu acho que no final das contas são médios que eu consideraria muito bem resolvidos. Agudos também são super interessantes aqui. Eles são presentes, nunca acho que eles sejam exagerados. E pra mim, cara, tem uma extensão surpreendente para um fone com uma única armadura balanceada para os agudos, tá? Ele vai até registros bem altos sem nenhuma dificuldade. Então é um fone com uma sensação muito legal de ar, sabe? De arejamento mesmo, leveza. Não chega a estar no nível, tá, de arejamento de um TIM Hi-Fi P1, tá? E nem dos fones com um tweeter eletrostático, tá? Tipo o Mesh MK2 ou, por exemplo, o Audio Dream Summoner OST, né? Ele claramente também não tem como chegar nesse nível. A minha sensação é que é como se fosse tipo uma armadura balanceada no limite do que consegue entregar, tá? Porque é um desempenho realmente muito bom, tá? Sobre vários aspectos, onde as BAs normalmente não conseguem se destacar. Definição é muito boa, ele traz uma sensação de velocidade bem forte, existe uma tatilidade, cara, nos agudos que eu gosto muito, tá? Então, no final das contas, são agudos que eu considero muito, muito bons no geral. Agora, por outro lado, ele traz algumas limitações, tá? Ele não consegue contornar todas as limitações de uma BA. Por exemplo, tem situações que são raras, mas que existem, onde pode rolar um timbre meio metálico, meio áspero, assim, meio tradicional de BAs. Não é uma parada que me incomoda, tá? É como se fosse tipo um pequeno detalhe numa apresentação que fora isso, acaba sendo bem natural nessa região, tá? Tecnicalidades. Aí existem alguns aspectos que não me impressionam tanto, tá? Como, por exemplo, detalhamento, que parece estar no nível aí de um Tangent Prism, o que não é ruim, óbvio, tá? O Prism é fenomenal, só que o Prism custa tipo um pouco menos da metade do preço do Duo. Então, sei lá, um Audio Dream AD8, por exemplo, né? Ou Unique Melody Mesh MK2, né? Que são fones que nem custam tão mais assim, são fones com maior detalhamento e maior resolução no final das contas. Eu também acho que são fones um pouco mais precisos no posicionamento dos instrumentos. Agora, se eles são mais precisos no posicionamento dos instrumentos, existe uma característica onde o Duo realmente se destaca. E é na grandiosidade da imagem que ele projeta. A dinâmica desse fone é realmente impressionante. Eu já falei antes, na avaliação de alguns fones da Audio Dream, que eu sentia neles uma característica que eu nunca tinha visto daquela forma. É o seguinte, quando fones estão tocando, tá, eles projetam um espaço, tá, onde o som acontece, e é muito frequente que, com o volume mais baixo, você tem um espaço que é menor, com os instrumentos posicionados nesse espaço, tá, nesse pequeno espaço. E conforme você vai aumentando o volume, gradualmente, esse espaço começa a aumentar, e o tamanho dos instrumentos também começa a aumentar. Só que chega uma hora que o espaço meio que para de crescer, mas os instrumentos não. Então fica tudo muito alto, mas começa a ser uma experiência meio claustrofóbica, meio intensa demais. Tanto o Audio Dream AD8 quanto o Somnium original foram os primeiros fones, eu acho, que eu ouvi que me trouxeram a sensação de que esse espaço podia aumentar muito mais e você acabava com uma sonoridade que, no final das contas, era realmente muito grande. O Duo, nesse sentido, vai além desses dois, vai além do Somnium ST. Possivelmente por ele ser um fone aberto, tá? Ele tem uma sensação, cara, de grandiosidade que é absurda, absurda. Eu fiquei pasmo com o quanto nos momentos certos, cara, isso meio que faz com que você passe por cima dos defeitos desse fone e faz com que você tenha realmente, tipo, cara, momentos muito sensacionais, tá? Memoráveis. Ele projeta, cara, uma imagem imensa, que é muito imersiva.
Ele pode não trazer a última gota de precisão no posicionamento dos sons, mas você junta o tamanho dessa apresentação com esse equilíbrio tonal, tá? Que tem graves mais fortes e, cara, você acaba com uma personalidade que é muito intensa, muito grandiosa, mas que nunca te deixa com aquela sensação de claustrofobia, tá? Ele é grande, ele projeta um espaço muito grande, tá? O espaço meio que só cresce. E ele tem muito respiro também, sabe? E, cara, o resultado com alguns estilos, especialmente, é muito incrível. Você pega, por exemplo, o álbum Is, da Joanna Nelson, sabe? Você tem uma ambiência espetacular. Porque ele meio que parece não trazer as paredes, os limites que Nears normalmente tem, né? É aquele som mais fechado, com o espaço que você enxerga o limite. Aqui não. Você tem uma sensação de espaço que é mais natural, é mais fluida, sabe? É que, de fato, lembra mais um headphone aberto, entendeu? Por outro lado, você pega alguma coisa tipo um London Grammar, por exemplo, cara, e aí, assim, ele te conquista por essa dinâmica sensacional, sabe? Ele traz as músicas deles meio que a grandiosidade que elas merecem, entendeu? E, cara, é com isso que eu queria concluir, tá? O 64 Audio Duo pode não ser o fone mais fácil do mundo de recomendar, porque ele tem as suas idiosincrasias, tá? Ele não é um fone para quem quer neutralidade sob nenhuma ótica, tá? Ele não tem uma curva neutra, tá? Assim, sei lá, tipo, os graves são bem fortes, né? O que muita gente não vai gostar. E sobre vários aspectos, ele não é necessariamente superior a vários fones que são mais baratos, são mais simples. Só que pra mim, cara, ele traz o equilíbrio tonal que é bem próprio, tá? Bem particular, mas que pro meu gosto funciona. Como eu disse, apesar dele ter essa personalidade diferente, eu assim, não teve nada que eu ouvi com ele que eu não tenha gostado, tá? Ouvir música com ele sempre foi um prazer, né? Sempre me envolveu. Mas mais do que isso, cara, ele tem características, né, que aqui se apresentam num nível que eu nunca vi no mundo dos in-ears, tá? É justamente essa dinâmica, tá? Essa grandiosidade, assim, em termos de imersão, de fazer você se sentir dentro da música de uma forma meio que leve, mas ao mesmo tempo muito intensa, o Duo é espetacular. Eu acho que a melhor forma, cara, de colocar o que eu acho dele é o seguinte. Eu acho que quem está disposto a pagar, né, seus $1.200 num fone, dificilmente vai ter um fone só. Já é uma pessoa que leva o hobby bem a sério, tá? E provavelmente já vai ter aí uma coleção de fones diferentes. Eu acho difícil que o Duo se torne o fone número 1 de uma coleção. Tá? É que nem carro, né? Pensa numa pessoa que tem uma coleção de carros, né? Provavelmente ela vai ter um carro mais normal, com aspas, né? Mais all-rounder, vamos dizer assim, para usar no dia a dia. Né? Sei lá, um cara muito rico, tem uma coleção de carros, pode ter tipo uma Mercedes S500, por exemplo, para usar direto, tá? Mas ele pode ter algo realmente especial para ocasiões especiais. Tipo, por exemplo, um Porsche Carrera GT. Não vai ser um carro tão confortável, não é tão moderno, não é tão equipado, não é tão conveniente e nem tão rápido assim hoje em dia comparado a muita coisa mais nova. Mas vai ser um carro capaz de arrancar sorrisos muito grandes de quem dirige. Esse, pra mim, é o 64 Audio Duo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.